Para continuar a mensagem que ela começou ontem, ela ministrou uma mensagem que maravilhosa. Quantas mulheres estiveram aqui no café com elas? Eita glória! A mulherada mandou ver ontem, debaixo daquela chuva. A mulherada veio, nós ficamos muito felizes. Senti falta de algumas mulheres, né? Parece que nunca está completo. Quando falta alguém, a gente puxa para ficar completo. Faltava fulano, Beltrano, Ciclano. Mas eu quero dizer que foi a primeira, né? No Ministério de Mulheres. No Ministério de Mulheres foi o primeiro café com elas, de muitos outros cafés que virão em nome de Jesus. E daí ontem teve o coral feminino aqui, arrasando para o Senhor Jesus, na direção aí da Ana Emília. Nós queremos agradecer ao Senhor por esse trabalho, viu? Que o Senhor frutifique e que muitas outras mulheres venham. Então, se você, porventura, ainda não pegou seu papel, você quer participar, você pode pegar com ela, tá ok? E ali tem todas as orientações para você participar. Então, nós queremos louvar a Deus pela vida da Simone, pela vida da Joselma, que encabeçaram esse trabalho, e o Senhor tem muito mais para fazer. E aí vamos continuar hoje, não é isso? Com a ministração. Mas antes eu queria de uma forma singela te entregar essa lembrança. Por que não vai? Não, é só uma forma singela de marcar, selar. A gente sabe que isso é bíblico, né? De selar de alguma forma a sua contribuição de ontem, tá bom? De uma forma singela. Porque a gente é muito abençoado pela vida de vocês. A gente sabe, queridos, que sair do Rio, deixar a igreja, deixar a vida pessoal para estar aqui conosco, investindo na nossa vida, nem sempre é fácil, né? Mas tem sido muito edificante. Nós queremos orar por você nessa hora. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós queremos abençoar a apóstola Carmen Lídia, Deus, declarando no nome de Jesus todo investimento do apóstolo Roland e dela, Senhor, nesta igreja. Que o Senhor possa retribuir 100 vezes mais, ó Deus, nesta vida, mas também no porvir. Declaramos no nome de Jesus que ela não vai gastar tempo aqui, mas ela vai investir tempo, ó Deus, ministrando a Tua palavra, porque os nossos corações estão abertos, a nossa mente está alerta, Senhor, os nossos ouvidos estão atentos para receber da palavra do Senhor nesta noite, através da Tua filha, através da apóstola Carmen, Senhor, autoridade, Senhor, espiritual nesta igreja, e te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, gente. Eu estou muito feliz, muito emocionada, muito tocada, muito ministrada de estar aqui com vocês. Esse momento do ofertório que a Sueli estava falando, gente, que eu senti uma alegria no meu espírito, porque a gente sabe que é algo que é falado com evidências, com vida, é uma realidade aquilo que foi ministrado aqui. Então, enquanto a Sueli falava, eu fui abençoada através da ministração da Sueli, muito abençoada. E agora, nesse momento que a pastora Mariana estava orando também, porque realmente todo esse deslocamento, as coisas que a gente deixa por fazer, às vezes são coisas importantes, né? A gente tem algumas preocupações boas no sentido da responsabilidade lá no Rio de Janeiro, mas eu quero dizer para vocês, todas as vezes que nós temos vindo aqui em Cabo Frio, aqui também na igreja do Jardim Esperança, nós saímos ministrados, o apóstolo Roland e eu, né? Assim, vale a pena, né? Aquela sensação, vale a pena, não é um esforço em vão. Primeiro porque é para o reino de Deus, para o Senhor, mas segundo lugar, porque a gente percebe que a palavra, ela tem caído em boa terra, que é o coração da igreja. Então é muito gratificante ouvirmos os testemunhos daquilo que Deus tem feito na vida dos irmãos. É muito gratificante ver como o Senhor tem agigantado o ministério do pastor Júlio, da pastora Mariana, por causa desse coração temente a Deus, fiel à sua liderança. Isso é motivo de muita alegria, pastora Mariana. Então tenha certeza que todo esforço ele é compensado, né? Vai ver a graça de Deus abundando no meio da igreja. Amém?
E de fato, a apóstola Caetano e a apóstola Denise ficam muito felizes quando a gente fala que está na época de vir para cá. E mais uma vez eles mandam um abraço para a querida igreja. Semana passada, retrasada, nós tivemos o privilégio de ter a apóstola Lísia ministrando lá na igreja de Padre Miguel. Foi uma conferência do MDA, ela abriu a conferência. E assim como vocês se alegraram com a presença dela aqui esses dias, nós podemos nos alegrar demais com a presença dela, esse casal de apóstolos, apóstolo Ralf e a apóstola Lísia, que a gente tanto ama e que são a cobertura aqui, né, do apóstolo já estou profetizando, da pastora Mariana e do pastor Júlio, amém? Então a gente louva a Deus pela vida dessa igreja e de fato também queremos dar continuidade ao que começamos a falar ontem. Então as mulheres já estão um pouquinho à frente, né? Eu vou tentar recapitular um pouco do que foi falado ontem, não vou me aprofundar tanto, porque tem algo para a gente continuar a falar nessa noite. Mas essa palavra é uma palavra assim, que tem ardido e queimado no meu coração, no coração do apóstolo Rolando, está lá na igreja de Cabo Frio, também mandou um abraço para os irmãos. E essa palavra tem ardido e nós sabemos que é um fogo do Espírito. É uma palavra que o Espírito tem ministrado para esse tempo específica para as nossas vidas. E nós temos nos esforçado em compartilhar com a igreja. É algo que ainda eu falo assim, falei ontem, ainda está em processo dentro de nós. Não é aquela pregação que a gente chega aqui, uma pregação de segurança, que eu já sei, não. O Senhor está de fato colocando as palavras em nossa boca, nos ensinando a ministrar e a provar disso que Ele quer fazer nesse tempo com as nossas vidas, né? O título dessa palavra é Fontes Novas. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas antes, quero dizer, igreja, que ontem, ao início dessa ministração, eu falei o seguinte, que Deus quer nos levar, o Senhor quer nos levar nesse tempo do ordinário, daquilo que é comum, que é corriqueiro, que é o esperado, né? O que é possível para um tempo de vivermos o extraordinário de Deus. E igreja, eu não falo isso como assim um chavão, um termo que a gente busca, uma palavra de efeito para trazer sobre a igreja. De fato é algo que Deus tem ministrado para que falemos ao povo dele. E ele tem nos feito pensar nesse tempo que falta pouquinho tempo para o ano acabar. Quando chega essa época, a gente fica com uma sensação de que o que deu para fazer a gente fez e o que deu não dá mais, vai ficar para depois. Mas não é isso que ele tem falado conosco. Ele tem ministrado que quanto tempo, essa tem sido a voz do Espírito, de quanto tempo eu preciso para fazer o extraordinário na sua vida. Amém? Talvez para você, olhando a condição financeira, 30 dias, que é mais ou menos o que falta para acabar o ano, não dê tempo. Talvez você, olhando para essa questão do tempo, você precisa de mais meses de tempo para algo acontecer. Mas para o Senhor, nosso Deus, eu te pergunto, quanto tempo Ele precisa para mover o extraordinário na sua vida? E todos que estão recebendo com fé, entendendo, podem confessar e declarar que ainda esse ano, ainda em 2022, aquela porta, aquilo que você tem almejado, desejado, orado, de uma maneira séria diante de Deus, vai acontecer, porque o nosso Deus é todo poderoso. Existem portas que você tem batido nelas e elas têm se mantido fechadas, travadas, ou elas estão muito difíceis de se abrir, pesadas durante muito tempo. Mas a nossa fé na palavra de Deus, ela tem poder para que essas portas se movimentem, se abram, e nós cremos que elas estão se abrindo sobre a sua vida. Agora, quando elas se abrirem, é preciso que você entre por elas. Tem muita gente que acha que por nós orarmos, por nós invocarmos ao Senhor, né, o Senhor vai fazer assim uma mágica. Tem gente que pensa que Deus é mágico. Deus não é mágico. Ele tem princípios. Ele disse que nos abençoaria se nós o buscássemos, se nós o servíssemos. Mas existe uma parte que é a nossa, que é de entrar, que é de andar na direção dessa bênção que Ele está liberando. Então, se o Senhor abrir portas para você, se movimente, não fique parado, acomodado, mas entre por essas portas. Existem situações
que vão parecer magníficas, mas vai trazer no teu coração inquietação, uma falta de paz. Você tem o Espírito Santo. Se isso acontecer, entenda, não é, parece, as pessoas vão falar, olha, você não pode, grave isso que eu estou falando, porque isso vai acontecer. As pessoas vão falar assim, olha, você não pode perder essa oportunidade. Mas se não houver paz no teu espírito, não faça. Agora existirão situações também tão pequenininhas, uma pequena nuvem. Eu ontem dei um testemunho aqui da portona disfarçada de portinha. Quem quiser saber, pergunta para quem veio ontem, né? Existem portonas disfarçadas de portinha. As pessoas não vão nem valorizar se você estiver acreditando que aquilo ali é uma bênção de Deus. Mas se Ele falou contigo que aquela é a porta, entre por ela. Se sentir paz, entre. Porque o Senhor é ali que o Senhor vai estabelecer o projeto que Ele tem para a tua vida, tá bom? Então, nós começamos falando e liberando essa palavra ontem para as amadas irmãs que estão aqui. E hoje nós liberamos para essa igreja. E o nosso texto base foi, e está sendo nessa noite, porque eu quero insistir nesse versículo, ainda que você esqueça os outros versículos, embora eu te aconselhe a anotar a pregação, mas ainda que você não memorize tudo, não esqueça esse versículo. Eu te peço, fique lendo esse versículo nos próximos dias, nas próximas semanas, porque eu creio que Deus, o Espírito Santo, vai ampliar dentro de você o que Ele quer falar contigo. Ele vai falar com você de uma forma mais pessoal e específica. Então, estude esse versículo aí nos próximos dias, até o final desse ano, que é o Salmo 87, versículo 7. Esse será o nosso versículo base nessa noite. E ele diz assim: e todos os cantores, saltando de alegria, dirão, todas as minhas fontes estão em ti. Você pode dizer isso nessa noite? Todas as minhas fontes estão em ti. Eu acho que podia ser mais forte, igreja. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Todas as minhas fontes estão em ti. Oh, glória, aleluia. Quando a gente diz isso, a gente pensa que toda a nossa alegria, né, todo o nosso prazer está no Senhor. Nele nós nos realizamos. E é tão lindo falar isso para Ele, porque Ele é mais importante para a gente do que o dinheiro. Ele é mais importante para a gente do que estarmos no supermercado, a casa abastecida, compras em dia. Ele é mais importante para a gente do que estar com contas. Ele é mais importante que tudo. Ele é a nossa alegria. Amém? Ele nos basta. Jesus é suficiente para nós. Mas aqui nesse contexto, ali, eles estavam naquele momento falando de Jerusalém. Naquela época eles usavam os acidentes geográficos, as questões geográficas para criar salmos para o Senhor. E ali quando os cantores olham aquelas fontes que haviam em Jerusalém, eles estavam falando de Jerusalém. Jerusalém, todas as minhas fontes estão em ti. E por que os cantores saltavam de alegria e declaravam isso? Eles estavam felizes porque Davi tinha entendido em Deus que a arca precisava estar em Jerusalém. A arca, ele levou a arca do tabernáculo de Moisés até Jerusalém. Então os cantores que cantavam, adoravam o Senhor, introduziam a arca e eles estavam radiantes naquele momento. E eu creio que ao fazer essa declaração, Senhor, e olhar as fontes que haviam em Jerusalém, e declarar Jerusalém, todas as minhas fontes estão em ti. Eu creio que nós, quando dizemos isso para o Senhor, nós também estamos com alegria, gratidão e também com expectativa daquilo que Ele vai fazer. Por quê? Porque existem fontes que nós nos lembramos que nós já bebemos delas. Fontes que o Senhor abriu para a gente em momentos de dificuldade. A Sueli estava aqui falando que ela não tinha as moedinhas, mas que houve um tempo onde Deus a supriu, né? E ela passou para uma outra condição. Então foi uma fonte de suprimento que o Senhor trouxe para a vida dela, né? Então eu sei que cada um de vocês aqui tem uma história para contar sobre uma fonte que o Senhor providenciou para você na hora da dificuldade, não é? Quem aqui tem uma história para contar? Olha, eu já bebi de uma fonte que Deus abriu para mim numa hora que eu tanto precisava. Aliás, eu creio que vocês têm
fontes, né? Porque são tantas as provisões do Senhor para a nossa vida ao longo da nossa caminhada. Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa noite, não vai parar por aí não. Nós estamos muito felizes com o que o Senhor já fez na nossa vida, só que Ele tem mais. A palavra de Deus diz que Ele é uma fonte inesgotável. A palavra do Senhor fala que se nós crêssemos nele, do nosso interior fluiriam rios de água viva. Então a coisa não para, sabe? Deus, a gente pode parar hoje, lembrar de tantas bênçãos alcançadas, mas tem mais coisa para acontecer. Então por isso, nessa noite, é importante, eu quero deixar com vocês essa palavra, para que nós tenhamos uma expectativa e um clamor de que o Senhor inaugure fontes novas nas nossas vidas. Senhor, se todas as nossas fontes estão em Ti, existem fontes das quais ainda nós não bebemos. Existem fontes que nós não conhecemos. Existem águas que nós não experimentamos. E o Senhor tem preparado esse tempo para a sua igreja. Eu creio, eu posso dizer para o nosso ministério, um tempo de bebermos dessas fontes. Você crê nisso? Sabe, de todo o teu coração, que Ele preparou esse tempo para você? E é sobre isso que a gente quer falar aqui. Ontem eu li um trecho também em Isaías 43, 19 e 20. Depois você confere, quem está anotando. Isaías 43, 19 e 20. E esse texto falava que o Senhor iria abrir rios no deserto. Porque, apóstola, você está falando sobre fontes, sobre águas, mas a senhora não sabe que a minha vida está como que um deserto. Mas a palavra do Senhor diz que até no deserto Ele abriria fontes, Ele mandaria água, manancial. E é isso que o Senhor está provendo para a sua vida nesse tempo. Você que entrou aqui como que vivendo um deserto. Hoje eu estava passando lá no calçadão de São Pedro da Aldeia, porque nós fomos para a casa de uns irmãos lá, e nós vimos o que a chuva fez de ontem para hoje, né? Fomos dormir de um jeito, acordamos com a geografia de outro jeito, porque a areia do calçadão foi lavada, foi levada, e assim estava tudo nivelado, que eles falaram, e de ontem para hoje desnivelou tudo. E interessante que eu fui observando que os trechos onde a areia foi levada tinha como que um curso d'água. A chuva tão forte fez um curso d'água. Sabe aquela marca que um rio deixa? No trecho que desbarrancou. Quer dizer, de um dia para o outro, ali naquele momento tinha aparecido um rio, que não foi permanente, mas que marcou a passagem da água ali naquele tempo. Então eu fiquei meditando nessa palavra. Se a sua terra está seca, se a sua vida está árida, de uma hora para outra, Deus pode prover um caminho, um curso novo, um rumo novo para a tua vida no nome de Jesus. Amém? Aleluia! E assim será em 2023, um tempo novo de Deus para você. Agora, para isso acontecer, é interessante que não basta a gente crer nessa palavra. Olha, a gente acredita, a gente declara, a gente confessa, está escrito na Bíblia. Porém, como eu falei sobre as portas que nós temos que entrar, é necessária uma atitude. E foi isso que Deus começou a falar comigo alguns anos atrás, quando eu comecei a entender um pouco sobre isso. Porque nós precisamos, se nós precisamos que fontes sejam inauguradas, nós precisamos dizer para Ele que fonte nós precisamos que Ele inaugure. O Senhor, Ele quer que sejamos específicos, nós precisamos falar. Lembram do cego Bartimeu? Que ele estava ali, na estrada, no caminho, ali sentado, cego, não via, não tinha visão. Era óbvio ou não era o que aquele homem precisava, igreja? Não é? Mas parece até assim uma redundância se Jesus perguntasse para ele: homem, que queres que eu te faça? Não parece uma ironia? Mas Jesus perguntou, porque é preciso que a gente fale. Ele sabe de todas as coisas, todo mundo sabia, mas era necessário que aquele homem falasse. E aquele homem disse: Senhor, eu quero ver. E Jesus falou: conforme a tua fé, conforme o teu pedido se faça, que você veja. Qual a fonte? Eu quero que você pense nessa hora. Sabe, eu quero que você caminhe aqui comigo, mas pensando na sua história, na sua realidade, no seu ministério. Porque nós não devemos pensar somente nas fontes
relacionadas a essa vida terrena. O Senhor quer nos dar também fontes para a eternidade, fontes associadas ao reino de Deus. Que fonte você deseja que se abra no seu ministério, na sua vida, no serviço ao reino e à casa de Deus? Eu queria que você pensasse nisso e que você declarasse isso. Especialmente na hora que nós vamos orar, que você tenha as fontes que você quer pedir ao Senhor nessa noite que se abram sobre a sua vida. E eu, quando comecei a entender um pouquinho disso, eu comecei a orar ao Senhor, isso ainda na adolescência. Eu comecei a orar ao Senhor, pedindo: Senhor, eu quero que o Senhor abra fontes novas na minha vida. Eu estava tão feliz, tão grata por tudo que o Senhor estava fazendo. Estava no caminho de Cristo, uma família cristã, mas havia muitas necessidades. E o Senhor falou comigo: eu preciso que você diga quais são as fontes. Naquela época eu disse para o Senhor: Senhor, eu preciso, nós éramos uma família muito pobre. Falei: Senhor, eu preciso estudar, para romper, para ter alcance e acesso, não só financeiro para a minha futura família, mas como até para poder se mover no teu reino. Eu preciso estudar para ter uma profissão. Então eu preciso fazer uma boa faculdade, uma faculdade pública, Senhor, de preferência. Comecei a colocar para o Senhor: Senhor, eu quero casar daqui a um tempo, não é? Você tem que colocar a gente, falar para Ele o que a gente precisa. E ministerialmente eu falei para Ele que eu queria muito servir na obra de Deus. Gente, naquela época eu nem ousei pensar em falar que eu queria ser uma pastora. Eu queria servir Ele de todo o meu coração. Mas eu olhava, adolescente, para os pastores, para os nossos líderes. A gente vê aquelas pessoas com tanta distinção, com tanto respeito, homens e mulheres de Deus. Meu Deus, eu queria pelo menos poder ajudar a limpar os assentos, poder varrer uma igreja, fazer algo para colaborar com o ministério daquelas pessoas. Mas o Senhor ouviu a minha oração. Do jeito que eu soube orar, pedi: Senhor, eu quero te servir de todo o meu coração. Servir na tua casa, sabe? Fazer algo que não seja só para mim. Eu disse isso para Ele. Senhor, eu não quero, porque tem muito crente que quer ser uma bênção, mas uma bênção só para si, só para a sua família. Eu tinha uma convicção que eu queria ser bênção na vida de outras pessoas também. E eu comecei a pedir a Ele que me orientasse a respeito disso, que abrisse, que inaugurasse essa fonte na minha vida. E o Senhor é tão maravilhoso que Ele foi falando comigo que Ele ia me ajudar nesse sentido de ter uma vida renovada, com propósito, com alvos alcançados, mas que Ele ia me ajudar a influenciar a vida de pessoas também. E fazendo uma pausa aqui nesse breve testemunho, eu fico pensando que muitas das vezes cada um de nós, tem projetos também grandes diante de Deus, orações, clamores grandes diante de Deus, mas vem uma tal de síndrome de Gideão, que foi o que a gente falou ontem, que é aquela coisa assim: eu sou o menor, do menor, do menor, do menor, do menor. Ter humildade é muito bom, mas uma coisa é ter humildade, outra coisa é sentimento de inferioridade. Porque Gideão, ele estava conversando com um anjo. Deus manda um anjo falar com Gideão. Se o anjo está lá, gente, é garantia de que a coisa vai acontecer. Mas Gideão ainda, por causa da inferioridade, ele fala: ei, como que eu vou livrar os midianitas se a minha casa, aliás, eu sou da menor tribo de Israel, Manassés, e a minha casa é a menor casa da tribo de Manassés, ou seja, sentimento de inferioridade. Talvez existem projetos grandes de Deus queimando no teu coração, fontes, inspiradas por Deus no teu coração, mas esse sentimento de incapacidade faz você achar que não vai conseguir, que é coisa demais para você, que não vai alcançar. E aí a gente começa a duvidar daquilo que o próprio Espírito Santo está colocando no nosso coração. E um versículo lindo que eu não li ontem para vocês, faço questão de ler ele agora, que está em 1 Coríntios 1, 26 e 27. Esse versículo a gente conhece muito o finalzinho dele, mas a gente não fala o começo. E eu acho tão lindo, porque ele diz o seguinte: irmãos, notai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário,
Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e as coisas fracas para envergonhar as fortes. Ei, é uma palavra de Deus para você. Talvez muitos aqui, olha, fala, não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Talvez você olhe para você mesmo e pense, bom, eu queria fazer tanta coisa para o reino de Deus, ou eu tenho tantos projetos para a minha vida pessoal, mas eu não tenho tanto estudo assim. Isso é para quem pode estudar. Não é isso que a Bíblia está falando, não. Talvez muitos sábios não foram escolhidos, nem muitos de nobre nascimento. Eu brinquei ontem aqui com o pessoal, porque eu falei que eu vim de uma família pobre, né? Mas a minha família, mesmo sendo pobre, a minha mãe nasceu em Copacabana. O meu pai morava em Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Quem já ouviu falar de Copacabana lá no Rio? E eu fui nascer num bairro que também você nunca tem ouvido falar, Braz de Pina. Falei, Senhor, mesmo sendo pobre, não podia ter nascido em Copacabana? Porque se alguém perguntasse assim, onde é que você nasceu? Eu falava, Copacabana, não importa onde. Né? Minha mãe fala assim, eu nasci no hospital lá no Leblon. Olha que maravilha, o hospital era público, mas não interessa. Onde é que você nasceu? No Leblon. Eu fui nascer lá no bairro de Triagem. Já ouviu falar de Triagem? Né? Então muitos de nós não tivemos nobre nascimento. Falei, Senhor, tudo bem, eu não nasci num lugar bacana, mas se eu tivesse pelo menos um sobrenome bacana, né? Igual o da pastora Mariana. Mariana é chique. Mariana Volu, né? Não passa uma ideia assim, esse pessoal aí, né? Amém? Não, meu sobrenome ainda foi ser Silva, né? Mas, gente, Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Não importa como você começou, não importa de onde você veio, não importa a sua história. O que importa é que nesse tempo, fontes novas serão inauguradas através de você, amém? Aleluia! E aí, né, deixando de lado essa síndrome de Gideão, eu lembro assim, né? E aí fui servindo ao Senhor com muita alegria. Não dá tempo aqui de relatar, a ênfase hoje não é essa. Mas eu lembro que fui realmente, essa fonte foi sendo inaugurada na minha vida. Passei para a faculdade, o Senhor me abençoou. Casei. E no dia do casamento, uma palavra profética do apóstolo Ari Caetano para nós. Gente, eu não esqueci. Essa palavra mexeu tanto comigo. Tanta coisa para pensar no dia do casamento, mas essa palavra eu não esqueci. Porque ele falou, ao profetizar, que eu seria usada para pregar a muitas mulheres. E eu criei, porque a gente tem que crer no profeta. Mas eu confesso para vocês, eu não conseguia imaginar. Porque eu não pensava nem se eu poderia ser capaz de fazer um discipulado, aconselhar uma pessoa. Eu falava pouco, eu não era tímida. Era o meu temperamento de falar pouco. Então, assim, eu não vou dar conta nem de... O que eu vou ter para ensinar para uma mulher que dirá para muitas? Então, naquele momento, aquela fonte que o Senhor estava inaugurando sobre a minha vida, eu criei, mas eu não entendi. Porque eu entendia que talvez um grupo de mulheres da igreja, eu não conseguia nem me ver pregando para as mulheres da minha igreja local como um todo, porque o Rolô que tinha mais esse ministério. Então eu consegui imaginar assim, pregando para um grupo de mulheres da igreja. Mas quando o Senhor inaugurou aquela fonte, né, andando aqui com a história, hoje eu me vejo aqui falando para vocês, para mulheres ontem, hoje para famílias inteiras, e temos pregado, né, viajado, pregado a palavra, seja na igreja local em Padre Miguel, às vezes em alguma igreja do nosso ministério, por causa da visão do MDA. Nós já cobrimos pastores de outros ministérios pelo estado do Rio de Janeiro inteiro. E eu falei, Senhor, tu inauguraste uma fonte. E eu pensava que era para um grupo. E hoje a gente ministra, teve a oportunidade de ministrar em praticamente todo o estado do Rio de Janeiro. E aí a gente vai ficando ousado. Porque a Bíblia fala assim, Salmo 2,8, pede-me, me ajuda aí, o que fala? E os confins da terra por sua possessão. Fala, Senhor, inaugura uma fonte na minha vida, que eu possa impactar multidões, que eu possa impactar nações,
Confesso para vocês que eu ainda não consigo ver como, mas eu tenho feito os exercícios de imaginar como que isso seria. Qual a fonte que precisa ser aberta na sua vida, na sua casa? Comece a imaginar, a verbalizar, a escrever, a declarar o que vai acontecer. E aqui, andando naquilo que a gente não conseguiu falar ontem, eu quero te dizer uma coisa. Também, essa é uma palavra de Deus e ela é certa para a sua vida, mas para que ela aconteça também, como eu falei, que a porta abre e a gente tem que entrar. Eu quero falar para nós fecharmos aqui de 3 fontes que precisam ser inauguradas com urgência. Se elas já estão fluindo na sua vida, que elas fluam mais. Mas se por acaso essas fontes ainda precisam ser inauguradas, que essa noite nós vamos orar para que elas se inaugurem na sua vida. Porque essas fontes, elas vão dar liberdade ao Espírito de que outras fontes sejam desbloqueadas. Existem pessoas, essas 3 fontes que eu vou falar aqui, são fontes que talvez também já tenham jorrado na sua vida, mas por causa de alguma situação elas foram impedidas, foram entulhadas. Mas nessa noite o Espírito Santo vai desentulhar essas fontes na sua vida, porque Ele tem outras coisas a fazer e Ele precisa que você esteja plenamente liberado e liberada. E a primeira fonte que nós vamos orar nessa noite para o Espírito Santo liberar sobre a sua vida é a fonte do perdão. O perdão, ele trava potenciais. Você é uma potência, sabia disso? O Espírito Santo, quando te formou, colocou a sua vida como uma potência nessa terra. E existem potenciais que estão presos, retidos, impedidos, porque a falta do perdão segurou e cegou você. Mas nós vamos orar nessa noite para que o Senhor libere a tua vida. Você tem que querer, entra nessa porta. Porque o perdão, e você já sabe disso, ele depende muito mais da gente liberar sobre quem nos ofendeu do que o próprio ofendido vir até nós. Talvez a pessoa que te ofendeu nunca virá até você. Talvez ele não tenha nem consciência do mal que te fez. Então a decisão tem que ser nossa, do ofendido. Eu decido liberar perdão. Sabe, vai até aquela pessoa, vai até aquela vida e fala: olha, se eu cometi algo contra você, eu quero te pedir perdão. Ou você fez isso assim comigo, eu estava com raiva, eu estava chateado, a minha emoção estava travada por causa disso, mas eu decidi, eu te perdoo. Faça, é prático, é simples, não é sentimento, não é emoção, é decisão. José estava até falando isso comigo na hora do louvor ali. Eu estava conversando com um casal certa vez, e esse casal falou o seguinte: Roland e eu estávamos conversando com eles, e eles falaram o seguinte pra gente: olha, nós erramos feio contra os nossos líderes, contra um casal de amigos da nossa igreja, e nós naquele momento que erramos, a pessoa fica assim cega, né? Achando que está certa, aborrecida, e eles estavam assim, e um sentimento muito travado. Mas aí o Espírito Santo começou a ministrar, o Espírito Santo queria desentulhar aquela fonte na vida daquela família. E eu lembro que nessa época essa família passava por um espírito de miséria muito grande. Mas o Espírito Santo foi fazendo a ficha cair, amolecendo o coração, até que eles entenderam que precisavam ir lá e pedir perdão. Só que eles contaram que pedir perdão era muito difícil, porque pedir perdão quando a gente erra, às vezes o orgulho, ele nos impede. A gente até descobre que está errado, mas o passo de entrar pela porta, ir lá se humilhar e pedir perdão, muitos não dão continuidade. Mas eles tiveram coragem, foram lá, pediram perdão, a fonte foi liberada, as águas foram liberadas. E olha, igreja, hoje essa família está muito próspera. Muito próximo. O espírito de miséria que acompanhava a vida deles foi repreendido através da atitude de liberar perdão. Então, às vezes, esse espírito de miséria que te acompanha é um espírito de enfermidade, que sai uma doença, entra outra, sai uma doença, entra outra. Briga dentro de casa, uma confusão. E se a gente for fazer uma análise, muitas das vezes é a falta de liberar o perdão. Então, nessa noite, quando nós orarmos a primeira fonte, você vai analisar teu coração, e a primeira fonte
que nós temos que liberar é a fonte do perdão. Amém? Estão comigo nisso? Amém? Às vezes é dentro da igreja. A gente até está com o irmão na célula, no grupo, na igreja, trabalhando, atuando, mas aquela irmã, não topo ela. Parece que faz aquilo para se aparecer. Vai lá, puxa saco da pastora Mariana. Então assim, nem aconteceu nada entre vocês, mas aqui dentro você tem uma coisa, tem uma reserva, tem um quê. Mas nessa noite nós queremos experimentar as fontes novas e nós vamos nos despojar disso que nos impedia que travava a nossa fonte nessa noite. Amém? Segunda fonte que nós precisamos liberar nessa noite: a fonte da gratidão e da alegria. A fonte onde a gente para de murmurar. Eu gosto sempre de repetir uma coisa: que murmuração não atrai o favor de Deus. Não pense que reclamando, que chateado, que aborrecido, às vezes você tem até motivo para isso, as coisas não estão legais, mas murmuração não vai atrair a atenção e o favor de Deus para você. Nós temos que ser gratos e gratas em todo o tempo. Olha, o Senhor não tem obrigação de fazer nada por nós, não. Ele faz porque Ele é bom, Ele faz porque Ele é misericordioso, Ele faz porque Ele é um Deus de graça, porque a obrigação Ele não tem. Então tudo que Ele fizer, nós temos que agradecer. Eu tenho uma tia que já faleceu, mas ela era um barato. Porque a minha tia, ela ficou com um exemplo muito grande, um legado muito grande. Porque se ela levasse uma topada, ela falava assim: graças a Deus, obrigada Jesus, porque eu tenho um pé para dar topada. Ela era, e é verdade, ela era sincera, era desse tipo. Porque muitos queriam ter um pé para dar topada e não tem pé. É mais ou menos por aí, gente. Aí se estava chovendo muito, a gente às vezes tem uma mania feia, né? Ai, hoje está chovendo. Ela não fazia isso não, ela falava: graças a Deus, obrigada Jesus, porque essa chuva está molhando a terra, preparando as plantas para crescer, para dar fruto. Em tudo ela via um motivo de agradecer ao Senhor. E nós temos que ser assim, sabia? Tudo. Até quando a coisa dá errado, porque poderia ter sido pior, né? Obrigada Jesus pelo livramento, ou obrigada porque é uma situação onde eu estou aprendendo com ela. Com esse coração e com essa atitude, olha, eu vou te dizer uma coisa, não vai demorar muito não, e você vai ver fontes novas, coisas que você nem esperava sendo liberadas pela sua vida. A gratidão, sim, essa atrai o favor de Deus, né? Quando você acordar, não falar: ai, estou cansado, já tenho que trabalhar, dormir pouco. Não. Senhor, obrigada por esse dia, obrigada porque eu acordei, dormi e acordei. O Senhor me sustentou e hoje eu vou ter um dia abençoado. Hoje tudo que eu fizer vai dar certo, porque o Senhor estará comigo. Experimenta fazer isso. Você vai estar abrindo uma fonte poderosa sobre a tua vida. A gratidão, ela atrai as bênçãos e o favor para você. Amém? E a terceira e última fonte é uma fonte de cultura da honra. O que é isso, apóstola Carmen? O que é cultura da honra? Olha, eu falei sobre. São tudo coisas assim que faz com que nós, seres humanos, desfoquemos do problema e foquemos nas coisas boas. Perdão para as pessoas, gratidão a Deus. E a cultura da honra é justamente o inverso. É quando a gente decide viver uma vida de honrar as pessoas. Olha, gente, ultimamente, o que eu tenho escutado, não sei você, de pessoas que falando assim: olha, não sei o que, mas Deus vai me honrar. Você tem ouvido essa frase por aí? Mas Deus vai me honrar. É verdade, a Bíblia fala isso, né? Que o Senhor honraria aqueles que fossem fiéis. Eu honro aos que me honram, eu amo aos que me amam. Mas Ele tem palavras e promessas de honra para quem é fiel a Ele. É verdade. Mas parece que as pessoas se apegam com isso e aí começa a pensar na honra só para si, né? Na honra para si. Só que esquece que a Bíblia fala assim: olha, honrai uns aos outros, né? Prefirem honra ao seu irmão.
Ei, aquele que serve, ainda que seja um copo de água fria, um pequenino, sem dúvida nenhuma, né? Não ficará sem o seu galardão. Então a palavra de Deus, ela está sempre nos impulsionando a pensar nas pessoas. Filipenses 2 fala que ele mesmo, né, sendo filho, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo. Se esvaziou. Que coisa, isso é muito lindo, igreja. Vai ter um dia aqui, quando o Senhor permitir, a pastora me der outra oportunidade, que eu quero pregar só sobre a cultura da honra. Falar coisas profundas e sinceras sobre isso. E a Bíblia fala, Filipenses 2, leia Filipenses 2, que fala sobre como os irmãos devem tratar uns aos outros. Realmente cada um se colocando na posição de servo, honrando as pessoas. E às vezes a gente pensa que para honrar a gente precisa ter muita coisa, não é? Como a Sueli falou ali das moedinhas para ofertar, a gente só vai conseguir honrar se a gente puder dar um grande presente, se a gente puder, né, levar para almoçar fora. Tudo isso você pode fazer pelo seu irmão. Quem gostaria de ser honrado desse jeito? Amém? Mas honrar é quando a gente para e dá atenção, né? A gente percebe que aquela pessoa está triste e a gente pergunta, aconteceu alguma coisa com você? Em que eu posso te ajudar? Hoje a pastora Mariana falou aqui de algo que a igreja pode fazer. Ei, se nós soubermos de alguns irmãos que aqui está em necessidade, vamos ver o que a gente pode fazer, juntar forças para acudir. Isso é honrar. Isso é honrar. Nós precisamos treinar e exercitar isso no meio da igreja. A Bíblia fala lá no livro de Marcos 10, do 35 ao 45, conta algo muito interessante. Que Tiago e João, os filhos de Zebedeu, eles chegam para Jesus e dizem o quê? Você conhece essa história? Senhor, concede que lá na tua glória, um de nós sente a tua direita e o outro à esquerda. Eles estavam preocupados com honra. Honra pessoal. Honra para si. Jesus tem misericórdia. E Jesus, com toda a paciência, como ele é paciente, ele ensina. Ele diz, isso não compete a mim, senão ao Pai que está no céu. Mas eu quero dizer que entre vós, igreja, entre vós não será assim. Esse é o sistema do mundo. Competição. Quem vai ser o primeiro? Quem é o melhor? Jesus diz, entre vocês o esquema é outro. O maior entre vós será aquele que serve. Aleluia. Então escolha nessa noite liberar essa fonte de Deus sobre a sua vida, de servir. Se você já serve, sirva mais. Sirva mais. A gente ama tanto, admira tanto a vida do apóstolo e da apóstola Denise, e a vontade que a gente tenha de poder fazer algo tão especial para eles merecem. Mas às vezes a gente olha para a nossa condição e fala, meu Deus, o sonho do que a gente quer fazer, a gente não consegue. Muitas das vezes, já teve vezes de podermos ofertar com uma oferta de honra na vida deles, mas tem momentos que parece que não dá, né, para fazer tudo isso. E aí, eu comecei a observar uma situação, viajando muito com o apóstolo Ali Caetano. Todos sabem que ele, né, por enquanto, tem a diabetes. Eu comecei a observar que em alguns lugares onde ele ia pregar, quando terminava, não preparavam a comida específica que ele precisava. Porque ele não pode comer qualquer coisa, ele não pode comer nada com açúcar. Então a refeição que era oferecida, às vezes até por desconhecimento das pessoas, não era por maldade. Era uma comida que não era adequada e ele ficava sem comer, ele é muito disciplinado. E aí imagina uma pessoa se desgastar, já com uma certa idade, ministrar, porque ele quando ministra é muito poder, né? Então aquele desprendimento de energia, precisava comer ao final e não comer nada. E aí eu tive uma ideia. Falei, gente, eu posso levar uma água, ele gosta de água com gás, uma água com gás, um sanduíche do pão integral, um queijo diet, um polenguinho diet, uma fruta. E a gente começou a preparar um kitzinho, um kit pregação, né? Às vezes até mesmo se ele fosse fazer uma refeição depois desse lugar,
aquele kit, a gente dava ele imediatamente quando ele acabava de pregar. Ele sentava, a gente dava alguma coisinha para ele comer, só para repor a energia. Gente, algo tão simples. Então, né, o que é uma água mineral e um sanduíche? Mas aquilo eu sei que ministrou, foi bênção naquele momento para a vida do nosso apóstolo. Então, existe em você, você é criativo, você é criativa. Tem formas simples que você pode fazer para ajudar teu irmão e tua irmã. Ao invés de falar mal, sabe? É de deixar aquele ambiente de fofoca, de observação, de detalhe, de falar, de apontar para o irmão. Vamos decidir nessa noite o que eu posso fazer para facilitar. Observa, como disse a Sueli, como Jesus fazia, observa teu irmão, sabe, tua irmã, observa. Leva a sério isso que a pastora Mariana falou da chuva. Procura saber mesmo como é que está a condição de cada um na tua célula, porque aquela chuva foi forte. Se nós começarmos a agir assim, essa igreja já é uma igreja assim, ela já tem essa cultura. Mas se nós prosseguirmos, e é verdade o que eu estou falando, já é uma igreja assim. Mas se nós prosseguirmos, intensificarmos, né, que façamos que essa água dessa fonte jorre em abundância, aí sim, a Bíblia fala que o galardão vem sobre nós. Aí sim, a honra que nós tanto precisamos e esperamos, ela vem, mas ela vem como uma recompensa, por causa da decisão que a gente teve de abençoar a vida de pessoas, da nossa liderança, né, dos nossos irmãos. Amém? Faça isso. Guarde na sua vida essas 3 fontes. Eu queria que você ficasse de pé, porque nós vamos orar nessa hora. E vamos ficar todos de pé, todos que podem, vamos ficar de pé. Eu quero terminar te falando uma coisa. Essa pergunta que eu vou te fazer, ela não é nova. Você já pode ter, muitos aqui já ouviram essa pergunta. Porque certa vez um pregador, ele fez uma pergunta, eu quero que você fique de pé e que você pense nessa hora. E ele perguntou o seguinte: qual o lugar, eu quero que você pense aí com você. Quem já sabe, não dá spoiler, tá bom? Qual o lugar de maior potencial, o lugar de maior capacidade criativa na face da terra, ou numa cidade, para não ir muito longe, numa cidade, Cabo Frio. Qual o lugar de maior potencial em Cabo Frio? Quero que você pense, ou em São Pedro, se você mora em São Pedro. Quando o Rolando me falou sobre isso foi uma pergunta de um pregador muito famoso, e o Rolando, ouvindo essa pregação, me perguntou isso. Eu pensei assim: bom, o lugar de maior potencial numa cidade deve ser a igreja, porque afinal de contas a pessoa se converte, aceita Jesus, é transformado, Jesus está naquele lugar, e ali na igreja, né, é o lugar de maior potencial. Aí eu fiquei pensando assim, então, talvez também a escola, porque na escola a gente forma as crianças, né, e ali aquele potencial, aquela criança experimenta desde quando ela é pequenininha, ela cresce acreditando na capacidade que ela tem. Fiquei pensando, em meio a isso ele me respondeu. Não era nenhum dos dois. Quem sabe a resposta? É isso aí mesmo. Qual o lugar de maior potencial numa cidade? É o cemitério. Agora fala assim pra mim, pergunta por quê. Fala aí, por quê? Fala. Mais alto, por quê? Porque lá no cemitério estão enterradas as músicas que não foram compostas, os livros que não foram escritos. Lá estão enterrados engenheiros que não se formaram e não estudaram. Estão entendendo? Muitos sonhos, projetos que as pessoas têm, elas não desenvolvem e não executam. Então vai tudo lá para o cemitério. Lá é o lugar de maior potencial numa cidade. Sonhos, projetos, fontes que não foram inauguradas na vida de pessoas são sepultadas junto com elas. Mas eu creio que aqui no nosso meio não será assim. No dia que você morrer, aliás, no dia que você passar para o Senhor, tu vai passar para o Senhor assim com 120 anos. Todo mundo aqui. Quem recebe? Vai estar escrito lá assim na sua lápide, ó: aqui jaz um grande homem, uma grande mulher de Deus. Alguém que viveu os seus dias abençoando a vida de pessoas,
servindo ao reino de Deus, alguém que realizou grandes projetos, que usou todo o seu potencial para ser bênção no seu tempo. Amém? O Senhor nessa noite está inaugurando fontes novas na sua vida. E eu quero que aí no seu lugar, nós vamos cantar um louvor aqui. Isso pode ser instrumental, melhor ainda. Pode ser o que se abre os céus, no mesmo John. Ontem nós cantamos e caiu aquela chuvarada, né? Pode ser esse? Ou vocês prepararam outro? Então pode ser o que não. Pode ser o que Deus falou com vocês. Pode ser. Mas eu prefiro. Eu quero que enquanto nós cantemos, você pense em duas coisas. Primeiro, como você vai fazer nessa noite para se livrar da falta do perdão, para se livrar de toda ingratidão, murmuração, e para se livrar dessa coisa de não honrar os outros. E a segunda coisa que eu quero que você pense é nas fontes novas que o Senhor vai inaugurar na sua vida a partir de hoje. Amém? Levante suas mãos o mais alto que você puder. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele te dê a paz do Senhor te acompanhe, as doces consolações do Espírito Santo, e que você possa viver uma vida de liberdade em Deus. Em nome de Jesus, tira fora, em nome de Jesus, o orgulho, a falta de perdão, a falta de gratidão e a falta de honra. Mergulhe nessas águas, porque o Senhor vai te honrar se você der passos em direção a Ele, em nome de Jesus. Uma ótima semana, Deus te abençoe.